Fala galera, aqui é o Tonton do Senpais Games e o vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do jogo The Order 1886. Mas antes de fazer a análise, já faz um favorzinho aí pra gente, usa seu dedo milagroso, clique, dá um like aí no nosso canal, no nosso vídeo e se inscreve aí no canal também para você receber notificações dos próximos vídeos. Esse jogo ele foi lançado em 2015, ele é um exclusivo para o PS4 e ele foi desenvolvido pela Santa Mônica e pela Ready at Dawn. Ele foi distribuído pela Sony, né? Pela Sony Computer Entertainment. O jogo ele se passa em Londres ali no século XIX e ele começa exatamente quando a gente está vendo o nosso personagem, que é o Galahad, que é o protagonista do jogo. Ele está sendo torturado e preso, na verdade, em um local, sendo torturado, e depois ele consegue escapar desse local. E aí o jogo realmente começa para a gente entender o porquê que ele estava no lugar que ele estava e estava sendo torturado. Bem, The Order ele é um jogo de ação, ele é um jogo de tiro em terceira pessoa. E a história dele, como eu já tinha falado, ela se passa em Londres. E o Galahad, ele é o Galahad, né? Não é Galahad. Galahad, ele é um cavaleiro da Ordem. Eu tô falando a Ordem, o jogo ele faz referência ao rei Arthur e a Tábua Redonda ali, como vocês podem até ver que vai ter um cenário que vão estar todos os cavaleiros e meio lá sentados na Tábua Redonda. Ele não chama de Tábua Redonda, mas isso é simplesmente uma referência, por isso que eu tô falando. Ele faz outras referências também, até o personagem que constrói as nossas armas, ele faz referência a uma pessoa realmente que foi importante aí pra gente, tá na história, só que eu não lembro o nome dele agora, mas se eu lembrar eu falo pra vocês. A história desse jogo é o seguinte, a gente começa ali em meio a uma guerra que está acontecendo, que a gente está sofrendo ataques de lobisomens e vampiros, né? E só que também ao mesmo tempo a gente também está sendo atacados por um exército de rebeldes, que são os indianos. E a história vai girar em meio a esse ataque. E eu não vou dar muito spoiler para quem não jogou ter a oportunidade de jogar e ver realmente as coisas sem ficar muito spoiler. Eu só tô falando um pouco para vocês entenderem de que é. E em meio a esse ataque ali, juntamente quando você for para defender Londres ali, lutar pela Ordem, Galahad ele vai ser ele. E, às vezes ele tem um companheiro ali que aparece para estar te ajudando ali junto na missão que você recebe ali da Ordem. Bem, esse jogo ele é muito rico em detalhes. Assim, você pode ver que quando você tá andando, a roupa tá balançando, aí o vento balança o cabelo do personagem, assim, ó. Ele é rico nas cores, assim, esses detalhes são muito, tanto onde o sol pega e onde há a sombra, assim. Ele é muito rico nos detalhes, ele é um jogo muito bonito. Ah, sim, claro, você pode questionar. Mas você vai ficar falando de gráfico? Pô, sim, o gráfico ele é muito bonito, cara. Não é à toa que é uma coisa que a gente realmente tem que comentar, porque ele é muito bonito mesmo. E jogos de última geração, muitas coisas que eles têm, além de ser um jogo bom, muitos jogos bons têm gráficos bons também. Mas claro que gráfico não faz o jogo, né? Principalmente para quem nasceu na década de 80 aí, sabe, se divertia muito jogando jogos simples sem gráficos fodas. Então, Galahad ele pode, eu tô com a mania, eu fico chamando ele de Galahad, mas é Galahad. Ele pode andar, ele pode correr e ele tem um sistema de cover ali, que ele pode às vezes ele pode abaixar para se esconder atrás de parede para se proteger de tiros, né? Esse jogo ele peca em uma coisa que é na história, porque assim, a história ela tem uns furos e ela não ficou muito bem contada, assim, às vezes ele inclusive tem momentos em que vai ter
vai ter algumas falas ali entre os personagens e simplesmente o personagem não tem reação nenhuma e o diálogo não deu em nada, como por exemplo essa personagem aqui que estava andando comigo, que é a Izzy. Ela vai ter um momento que fala pro Galahad que ela gostaria que essa guerra acabasse o quanto antes, para eles poderem ficar juntos logo, se casarem, terem 2 filhos e um cachorro. Mas e o que o Galahad fala pra ela? Nada. Ele simplesmente olha pra ela, não fala nada e o jogo segue. Então assim, esse é só um exemplo de algumas coisas que acontecem que não agrega nada no jogo e não sei pra que tava aí. Vai ter capítulos também que simplesmente você não vai fazer nada no jogo, você simplesmente vai andar pelo cenário, que é justamente isso que eu tô fazendo agora. Eu tô no início do capítulo 2. E você não faz nada, você vai andando até você chegar em determinado momento em que realmente vai ter alguma coisa para você fazer. E isso acaba ficando meio chato no jogo também, né? Porque você passa uma parte do capítulo só andando e sem fazer nada, assim. Além do jogo ter um gráfico bom, como eu já tinha falado, a ambientação ali também do jogo é muito boa, cara. Ele é muito rico em detalhes, que eu também já tinha falado. As expressões dos personagens, ela é muito boa também, assim, você não tem como falar mal dos detalhes em que esse jogo foi caprichado, além do que a gente falar mal do modo história, né? Ali dos furos do modo história. Mas mesmo assim, apesar desses furos, você consegue aproveitar o jogo tranquilamente. Ele é um jogo bom. Mesmo assim, você não vai falar, nossa, esse jogo é impossível de jogar porque ele é uma bosta. Não, ele não é, realmente. Ele tem furos, mas você pode aproveitar o jogo tranquilamente. Além do que eu falei, o jogo, você vai conseguir fazer esse jogo mais ou menos umas 9 horas, 10 horas aí, dependendo do nível de dificuldade que você colocar. E esse jogo, ele vai te conquistar mais ainda. O auge dele vai ser nos capítulos finais ali, porque o jogo ele vai ter uma dificuldade absurda que ele não apresentava antes. Mesmo você jogando no nível hard, ele vai estar um pouco difícil, mas nos capítulos finais é que ele vai apresentar uma dificuldade maior e ele vai te pegar, porque ele vai te deixar com gosto de quero mais, assim. Esse jogo, tanto que eu gostei dele, assim, principalmente dessa dificuldade que ele apresenta ali, porque eu já zerei ele 3 vezes e eu zeraria ele a 4ª vez facilmente, assim. Claro que aí você pode falar agora, pô, primeiro você fala que o jogo tem furos, que o jogo é isso, que o jogo é aquilo, e agora você quer falar que o jogo vai me conquistar? Sim, ele realmente tem uns furos, vai ter momentos que ele vai inclusive te deixar, vai fazer com que você fique sem interesse no modo história, por causa desses furos, mas você consegue mesmo assim seguir o jogo em diante, mesmo ele tendo esses furos, você vai aproveitar o jogo. E se você também puder entender a história também ela não é nada demais, ela não é nenhuma história complexa, ela é uma história simples, mas você aproveita o jogo mesmo assim. Você pode até falar, pô, o cara fala que o jogo tem lobisomem e vampiro e até agora não apareceu nenhum deles. Sim, realmente. É porque o jogo, ele, apesar dele ter lobisomens e vampiros, eles aparecem muito pouco durante o jogo. E além deles aparecerem durante o jogo, eles não são nada inteligentes, assim. Eles simplesmente vêm, te ataca e se esconde, assim. E não fazem nada demais, a não ser isso. E eles são meio burros também, assim, na verdade. Ele não possui nenhuma inteligência pra falar, pô, ele é um bicho que ficou bem feito, inteligente, nem nada, assim. Ele não apresenta nada demais também. Eles são meio burros mesmo, assim. Até os personagens humanos, eles são meio burros também, porque eles não possuem uma inteligência legal pro jogo. Porque assim, eles vêm te atacam e só que eles são burros porque às vezes eles estão andando em campo aberto ali, você tá trocando tiro à torta e à direita ali, e os caras estão correndo pra cima de você como se nada tivesse acontecendo, assim. Claro, eles vêm armados também, mas eles não são inteligentes. E o jogo também, isso ele deixa um pouco a desejar, né? Porque faltou inteligência pros personagens também, pros inimigos. Além do que eu tinha falado, mesmo tendo falado desses pontos do jogo, esse jogo ele é um jogo bom.
Ele não é um jogo excelente, maravilhoso e tal. Por que que eu digo isso? Porque ele é um jogo que... Ele é um jogo exclusivo pro PS4. Só que eu acho que ele não teria que ter sido um jogo exclusivo pro PS4, porque ele não é um jogo foda. Ele é um jogo bom, simplesmente. Porque ele possui furos, além dos furos, ele é um jogo curto. E não é um jogo que conseguiu nem fazer uma história para ter uma continuação ali. Ele é simplesmente um jogo bom que vale a pena, que compensa você comprar por um preço no máximo 40 ou 50 reais. Isso é o máximo dele. Acima disso não vale a pena você gastar dinheiro com esse jogo, porque ele é simplesmente um jogo bom. Mesmo com furos, você consegue aproveitar o jogo, você consegue aproveitar tudo que ele te proporciona ali. A história, mesmo com os furos, ela não chega a ser ruim. A história também é boa, mas você só tem que prestar atenção também no que o jogo conta ali e aproveitar o jogo no máximo que você puder. Fora isso, mesmo com essas falhas, ele é um bom jogo e compensa você realmente comprar ele, mas compensa comprar, como eu já falei, por um preço justo. Porque ele também não é, a história não é nada nova, não tem nenhuma novidade demais, mas mesmo assim o jogo, ele é um bom jogo pra gente pegar. Então bom, gente, foi isso. Filha da puta, justamente no fim do jogo, do vídeo, tinha que aparecer um viado aí com a 12. Mas então, gente, essa foi a análise desse jogo. Espero que tenham gostado. Não esquece de dar o seu like aí no vídeo, se inscrever no nosso canal para receber notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, valeu!